Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai ver uma versão aí alternativa, eu não diria nem alternativa, eu diria concorrente ao nosso famoso e querido PPSSPP. Eu estava lendo aqui muita coisa do material do PPSSPP, lendo o fórum, como a gente está vendo aí agora, né? A página inicial. Há um tempo atrás, eu não me lembro qual vídeo foi, foram tantos vídeos que eu já fiz, eu estava olhando, já deu um total de mais de 700 vídeos. Legal isso, bacana, porque aqui eu não tenho pretensão de ficar rico, não faço isso aqui por obrigação, nem por dinheiro. Para mim realmente é uma terapia, é um prazer. Então eu não lembro de verdade em qual dos vídeos foi que eu comentei a respeito do PSP, do PPSSPP, melhor dizendo, onde eles tinham ficado um tempo aí sem atualizar e tudo, mas parece que agora voltaram. Esse ano eu acho que a última atualização que teve foi em julho, tanto para iOS, Android quanto para PC. Sim, tem para iOS também, né? Mas óbvio, é claro que você tem que fazer lá o sistema do jailbreak, que é uma espécie de root, liberação lá do sistema para poder instalar alguns softwares alternativos, e é um pouco mais complicado, mas tem sim para iOS. Fato é que muita gente não sabe, mas o PPSSPP é um dos, eu acho que é o único emulador aí que já tem aí mais de 10 anos. Ele foi criado, foi feito, né, foi desenvolvido em 2012, então tem exatos 10 anos. É o mais conhecido de todos, né, emulador de PSP. Ele já está aí bastante tempo na Play Store, e ele, como eu falei, muita gente talvez não sabe, ele é código aberto, né, ele é o famoso open source. Então qualquer um pode copiar, pode distribuir, pode alterar, pode fazer, entre aspas, claro, o que quiser com o código, desde que respeite ali as regras, as coisas que o próprio desenvolvedor colocou lá. Mas o código dele fica aberto lá nos repositórios do Linux, você pode desenvolver, pode fazer o que quiser, tá lá no GitHub também. Então se algum desenvolvedor aí, front-end ou back-end, quiser pegar o código e criar um outro emulador, é livre, não tem problema nenhum, basta seguir lá os trâmites da documentação que o criador do PPSPP colocou lá, e de boa, sem problema nenhum. Baseado nisso, alguns outros aplicativos, alguns outros emuladores surgiram aí na Play Store, nenhum tão, vamos dizer assim, interessante quanto o Rocket PSP Emulator, né, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Lembrando que, para efeito aqui de comparação, eu estou usando um Motorola Z3 Play, esse aqui tem 6 de RAM e o processador dele é um Snapdragon 636, tá? E eu estou usando esse controle aqui, é um controle da Mokut, o Mokut 060. Eu estou usando aqui também a Console Launcher, tem vídeo dela aqui no canal, tá? Ela cria esse ar, né? Para quem não sabe, já falei disso lá no vídeo, eu explico melhor o que é e tal, mas só para dar uma pincelada rápida, a Launcher ela transforma, ela meio que organiza aqui os seus ícones, bota as capinhas, bota tudo direitinho. Então essa Console Launcher ela transforma aí o seu telefone e deixa bem parecido com um portátil. Então ela bota os ícones aqui na área de trabalho, os ícones maiores e tal, para facilitar ali a escolha dos seus jogos, tá bom? Então é isso, Z3, Mokut e Console Launcher. Então aqui iniciou o Rocket PSP, ele tem esse visual aqui bem bonito, o vermelho bem chamativo aqui e tal. Eu sempre executo ele com a internet desligada, porque diferente do PPSSPP, que não tem anúncio, pelo menos eu nunca vi anúncio no PPSSPP, eu sei que tem a versão Premium, a versão Gold, que você libera algumas outras funções, mas anúncios de fato não tem, diferentemente aqui do Rocket PSP Emulator. Ele tem anúncios, assim que você carrega ele pela primeira vez, começa um monte daqueles anúncios, daqueles banners e tal, é meio chato, então eu sempre desativo a internet. Lembrando também que as minhas ROMs do PSP já estão aqui, tá? Mas facilmente você encontra hoje aí qualquer tipo de ROM aí para PSP, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não vou deixar link, nem posso orientar você a baixar, mas uma consulta rápida aí no Google você consegue isso sem problema nenhum, tá? Um outro detalhe também é que eu já marquei aqui para toda vez ele iniciar em tela cheia, mas não sei o porquê. Toda vez que ele inicia com a barra aqui de botões do Android carregada, tá? Mas essa é a tela inicial dele. Vamos aqui, ó, execute um emulador. A visão geral dele é bem parecida com o PPSSPP, como eu falei, ele é totalmente desenvolvido usando a engine, o motor, chame como quiser, do próprio PPSSPP, tá? Os testes que eu fiz aqui, a gente vai jogar aqui ao menos 3 joguinhos aí, só para vocês verem questão de performance. De todos os testes que eu fiz, só para o vídeo não ficar muito longo, mais do que já que eu falo bastante, comparativamente com o PPSPP,
vamos dizer assim, o desenvolvimento do jogo, de tudo, no Rocket foi bem melhor do que no PPS-PP, tá? Aí vai entrar uma série de questões que eu não sei o porquê, talvez a equipe aqui seja maior, né? Lembrando que a gente sempre tem que tocar nessa questão, que a emulação é uma coisa muito complexa, envolve não necessariamente e não somente hardware. É lógico que o hardware é importante, quanto mais hardware você tiver, mais coisas você vai conseguir emular, mas isso não, por si só, não quer dizer que de fato aquilo vá dar bom, vá ser otimizado para a sua máquina. Por exemplo, o emulador o Citra, por exemplo, para Android, né? Ainda que a gente tenha bastante avanços aí nesse emulador, como foi no passado também o emulador de Nintendo 64, tiveram vários problemas. Hoje em dia já conseguiram melhorar, a emulação já está praticamente perfeita, mas a do Citra ali, que é do 3DS, ainda sofre bastante. Não são todos os jogos que rodam, enfim, a gente só tinha até então, parece que agora tá vindo outro emulador aí e tudo mais, mas até então a equipe do Citra parece que eram 2 caras, então enfim, eles não tinham muito tempo, dependiam de apoio da galera, tanto financeiro, tudo, então a emulação não era muito boa. Então hardware é importantíssimo, mas não é tudo. Então aqui no caso do Rocket, no contexto geral, pelo menos no modo gratuito, que eu nunca usei o Gold do PPS-PP, nos testes que eu fiz aqui de performance, no contexto geral, a performance no Rocket PSP foi de fato bem melhor do que no PPS-PP, tá? Lembrando que eu estou usando aqui o Motorola Z3, tanto ele quanto o Moto G7, que eles têm o mesmo hardware, a única diferença é que o Z3 tem uma GPU um pouco mais atual, se eu não me engano é Adreno 509, e no G7 é Adreno 506, é pouca coisa de diferença, e por incrível que pareça, embora a GPU do G7 seja inferior à do Z3, eu tive uma performance melhor ali no G7, então são coisas que não dá para entender. Eles têm o mesmo hardware, como eu falei, o Z3 tem até mais memória, tem 6 GB de memória, o G7 tem 4 GB de memória, mas a performance ali foi melhor do que aqui. Talvez porque aquele telefone seja um pouco mais moderno, acho que, se não me engano, o Z3 é de 2018 e o G7 é de 2019, algo por aí, tá? Já tá aparecendo ali, ó, rodando lento, tente usar o frame skip, lentidão e tal. Mesmo aparecendo essa mensagem, o desempenho é satisfatório. Lembrando também que se a gente for consultar a documentação tanto do PPS-PP quanto aqui do Rocket, eles exigem um hardware bem modesto, entre aspas, né? Um Nexus 5 com 2 a 4 GB de RAM, você em teoria já conseguiria rodar os jogos, mas não é bem assim, tá? Para esse tipo de configuração, se você tem realmente um celular mais modesto, você tem que mexer bastante nas configurações, alterar uma série de coisas aqui, tá? Em específico aqui a API gráfica, botar para OpenGL, se o seu telefone for um pouco mais fraco. Eu aqui já deixei em Vulkan, a gente vai fazer alguns testes, tá? A renderização aqui eu botei para uma vez do PSP, né? Seria aí basicamente muito parecido com a própria resolução do PSP, mas você pode vir aqui e especificar, colocar até 3, 4 vezes, o jogo vai ficar com uma qualidade bem bacana, bem interessante, gráficos lindos. Em compensação, vai exigir muito mais do seu telefone, muito mais aí do seu hardware, tá bom? A resolução de tela eu deixo nesse formato aqui, mas eu ainda estou testando, tá? Mesmo que a renderização seria mais ou menos equivalente ali a uma vez do PSP, mas você pode deixar a resolução nativa também do dispositivo, que não altera muita coisa, pelo menos nos testes que eu fiz, tá bom? Então ele tem muita coisa aqui, depois você consulte lá a documentação, tá? Tem algumas coisas que você vai ajustando aqui, tem uma comunidade grande, tanto do Rocket, do PSP, quanto do PPS-PP, tem bastante documentação, bastante fóruns aí, a galera costuma ajudar, tem muito vídeo também ensinando como que você configura para determinados modelos. Então essa configuração, embora tenha vários vídeos, vários youtubers mostrando como otimizar o emulador, não dá para você seguir à risca aquilo ali. Procure o seu modelo de telefone, tem muito vídeo, por exemplo, como otimizar o Rocket para o Motorola tal, né? Talvez não tenha o seu modelo específico, mas tem a sua fabricante de telefone, que é muito parecida, né? Por quê? Porque não dá para botar vamos dizer assim, uma receita de bolo, faça isso que vai ficar bom no seu telefone. Primeiro que tem uma infinidade de modelos, de hardwares e por aí vai. Segundo, de fabricantes também, então não tem como a gente especificar. Então vamos aqui, ó, carregar estado. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, para a gente tentar acompanhar a questão do áudio, se vai engasgar ou não, tá? Eu já tinha começado aqui uma partidinha, fiz até um vídeo na época que o Brasil pegou a Coreia aí recentemente,
a Coreia do Sul. Vamos jogar aqui uma partida. Então eu já adianto, o vídeo vai ficar longo. Depois desse teste aqui eu vou testar um outro jogo e depois mais um. Tá? Então se você quiser já sair, basicamente o vídeo é isso. Em resumo, o Rocket PSP, na minha humilde opinião, é melhor do que o PPSPP. Vamos só, antes de começar o jogo, vamos só conhecer mais um pouco aqui do menu, para vocês verem que é bem parecido com o PPSPP. Deixa eu carregar aqui no G7, deixa eu ver se eu tenho o PPSPP aqui instalado. Isso, tenho ele aqui, que aí a gente faz um comparativo, só para a gente ver o que muda ali na questão. Deixa eu ver, colocar os dois aqui. Pronto. Acho que assim dá para... Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Então vamos aqui em configurações. Ó, é basicamente a mesma coisa, tá? Ó, chega aqui para cá. De repente você tem alguma mudança ali na questão de nomenclatura, tá? Eu achei um pouco mais enxuto, foi aquilo que eu falei para vocês. Os caras aqui no Rocket PSP, eles mexeram bastante coisa, eles tiraram, vamos dizer assim, um pouco do lixo, um pouco de tralha que vem aqui no PPSPP, tá? Tem muita coisa aqui que não vou dizer que é desnecessário, porque quem sou eu? Os caras é que desenvolveram. Mas tem algumas coisas aqui que acaba sendo meio chovendo no molhado, vamos dizer assim. Meio desnecessário nos dias de hoje. Lá quando o emulador saiu lá no meados de 2012, 13, até o ano de 2015, onde os telefones tinham uns hardwares bem modestos, algumas coisas aqui eram úteis, mas outras nem tanto. Então, aqui no Rocket eles deram uma enxugada, né? Não tem muitas das coisas que tem aqui no PPSPP, talvez por isso que a performance aqui no Rocket seja melhor. Mas eu queria só mostrar para vocês que o menu ali é tudo igual, basicamente, áudio, ali também áudio, controles, rede, ferramentas, sistema e busca, tá? Aqui no caso do PPSSPP tem busca, aqui no Rocket não tem. O Rocket é desenvolvido em cima do PPSSPP. Então vamos voltar aqui para o nosso jogo. E vamos começar. Então eu vou deixar um pouco mais alto, vou evitar de falar, para a gente notar se vai ter algum engasgo no som, se vai ter algum problema, tá bom? Vamos lá. Deu uma engasgadinha ali. It's been cut out. Bom, até agora eu não notei nenhum engajo. Deu um leve engajo com aquela hora ali, que estava chegando perto do gol. Só. Tá, a jogabilidade está perfeita. Vamos fazer um teste aqui agora. Deixa eu colocar na resolução. A resolução tá muito boa, tá idêntica do PSP, pouca coisa melhorada ali, tá? Assim, resolução de tela que eu tô falando, a qualidade gráfica do jogo, tá muito boa, tá? Eu vou colocar aqui resolução de renderização. Vamos colocar aqui 3 vezes PSP pra gente ver se melhora realmente os gráficos. É normal depois que volta dar uma engasgadinha, porque ele vai meio que se ajustar ali a resolução e tal, e depois ele vai fluir normal. Vamos voltar aqui. Cadê? Continuar a partida. É notório o ganho, né? Ganho de qualidade gráfica que eu tô falando. Talvez pelo vídeo vocês não consigam ver, por causa de filtros e tal, mas a grama fica mais verde, os bonecos ficam mais bem desenhados, né, e tal. É que é difícil jogar e fazer o vídeo ao mesmo tempo. Queria fazer um gol. Está bravo, os caras tão...
E o Mokut também, eu tô até para fazer um vídeo sobre isso. Esse Mokut não é, pelo menos para mim, né? Isso é uma questão muito pessoal. Para mim ele não é adequado para jogar PSP, ele fica muito largão aqui, eu não gostei dele. Para jogar PSP, arcade eu gostei. Porque o PSP você tem que ter uma... Quem gosta de PSP entende o que eu tô falando. Você tem que ter um encaixe bem legal aqui, coisa que ele fica meio assim, sabe? Eu tenho que jogar meio com a mão meio curvada. É um excelente controle, mas para PSP eu não curti não. Para PSP eu costumo usar o Hypega 9167. Então, ó, pessoal, resolução 3 vezes do PSP e o jogo tá rodando fluido. Só terminar esse escanteio a gente troca de jogo, tá? O áudio tá no máximo. Eu gosto de botar o áudio no máximo para testar realmente se tem alguma latência. Não tem nada, não tem nenhum atraso, nenhum engasgo. Tá rodando filé. Caraca, na hora que eu ia chutar. No PPSSPP, eu vou até parar aqui pra gente fazer um teste. Eu acho que eu até desinstalei ele aqui do meu aqui. Vamos ver se ele tá aqui ainda. No PPSSPP ele dá muito engasgo. Não é que dá pouco não, dá muito engasgo, tá? Vamos ver aqui em jogos. Eu já tô aqui agora no PPSSPP. Talvez só porque eu tô fazendo vídeo, talvez ele não trave no engasgo. Mas nos testes que eu fiz e ao longo da minha jogatina mesmo, né? Até antes de fazer o vídeo, ele dá muitas travadas, tá? Principalmente se eu colocar na resolução mais alta. Vamos lá, vou botar aqui qualquer jogo aqui só de teste, só pra gente ver questão de performance geral. Então, como eu tava falando, por vezes ele dá uma engasgadinha no áudio, dá uma pipocada, dá pra jogar de boa, dá pra se divertir tranquilamente, tá? Mas é notório que a performance no Rocket PSP é melhor em celulares mais modestos, tá? Ó, já deu uma travada. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu tô falando. Vamos dar uma olhada aqui enquanto está a resolução de renderização e tudo mais aqui, ó. Tá 2 vezes PSP, nem tá 3. E eu vou mudar aqui, ó, para resolução nativa do dispositivo. Então vamos botar aqui em 3, que era mesmo que a gente estava jogando lá no Rocket. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Ó, melhora bem. A qualidade gráfica melhora muito. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é como se tivesse um leve frame skip. Ele dá uns pulinhos. Realmente a qualidade gráfica ficou bem melhor aqui no PPSSPP. Parece que o verde da grama tá mais definido e tal. Talvez o Rocket, para ter uma performance melhor, tenha que sacrificar alguma coisa, né? E também o Rocket está no Vulkan lá, o Rocket está usando o Vulkan aqui. Esse aqui já está em OpenGL, tem essa questão também, tá? Vamos mudar aqui para Vulkan, que é para ficar igualzinho o Rocket. Ele vai reiniciar. Eu vou pausar aqui o vídeo, quando ele voltar eu continuo aqui com vocês. Bom, pessoal, ele está voltando aqui. Já está em Vulkan lá, a API gráfica. De fato, a qualidade gráfica na Vulkan, pelo menos aqui nesse telefone, fica inferior, tá? É notório isso. Quando tá em OpenGL lá na API gráfica, a grama fica bem verde, as cores ficam bem mais vivas. Como eu tô falando, talvez no vídeo vocês não consigam ver por causa dos filtros e tal, mas é notório isso. A performance melhora um pouco na Vulkan, mas provavelmente tem que sacrificar alguma outra coisa aí. Bom, é isso, tá? Pra mim, é a minha opinião. Eu fiz questão de mostrar pra vocês. É lógico que não dá pra ficar aqui 2 horas jogando, fazendo uma gameplay gigante.
porque não é o caso e nem o vídeo se, vamos dizer assim, se destina a falar do PPSPP. A gente está aqui para falar do Rocket. E para mim, na minha opinião, nos testes que eu fiz, o Rocket se saiu melhor, tá? E também tem essa questão aqui da barra, mas isso aqui é perfeitamente ajustável. Vou mostrar para vocês como é que faz, não tem mistério nenhum, só você vir aqui, configurações, tela cheia, tá vendo? Eu sempre marco isso aqui, ele, não sei porquê, vira e mexe, fica aparecendo ali aquela barra de menus aqui do Android. Agora, por um acaso, tá sumindo, tá? Então vamos aqui jogar um outro jogo. Deixa eu carregar um jogo aqui que eu acho que seja pesado. Vamos ver aqui o God of War, como é que ele vai se comportar. God of War de PSP, tá? Lembrando que eu tô no Rocket PSP. Vamos ver aí ó, já automaticamente já aparece. Isso é meio de praxe, tá? Ele tá dizendo ali, ó, rodando lento, tente usar um frame skip. Não tô usando frame skip. Deixa eu mostrar pra você. Olha o áudio, ó. God of War, nem pensar. Pelo menos aqui não tá rolando. Tá? Já deu uma engasgada boa aqui no áudio. Vamos botar em OpenGL só para fazer um teste. Beleza. Vamos vir aqui em 3 vezes do PSP. Vamos botar para uma vez do PSP. A resolução nativa, beleza. Show de bola. Vamos voltar aqui. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. God of War, lembrando, é um dos jogos mais pesados, se não for o mais pesado. Então ele serve aí de base para a gente medir como é que tá a performance de hardware aí do telefone. Ó, já melhorou significativamente. Olha a diferença, já não tá mais engasgando. Dá uma ou outra travadinha normal, né, no áudio, mas tá perfeitamente jogável, tá? Kratos. Óbvio, gente, que isso aqui, a melhora se deu, não foi por causa da questão do OpenGL nem nada disso não. Lógico que ajuda, tá? Mas o que realmente melhorou foi eu ter reduzido aqui a resolução de renderização, tá? Botado aí para uma vez do PSP. Essa questão de OpenGL e Vulkan, vocês têm que ir testando primeiro no dispositivo de vocês para ver como é que vai ser o comportamento, tá? Segundo, com relação ao jogo. Alguns jogos talvez funcionem melhor na Vulkan, outros na OpenGL. Não dá pra gente cravar, né? No caso aqui, vou até voltar para Vulkan só pra gente testar realmente para ver se é isso. Só que eu vou deixar aquela questão da renderização em uma vez o PSP, tá? Não vou mudar. Se deixar em 3, a qualidade gráfica fica absurda, consequentemente fica bem mais pesado. Não sei explicar para vocês tecnicamente o que é isso, Vulkan ou OpenGL. Eu sei que é uma espécie de API lá, que faz parte dos drivers, de como o hardware se comunica com o software, uma série de coisas. Ó, o áudio, ó. Perfeitinho, tá? Quando tava a resolução 3 vezes do PSP, já carregou engasgando o áudio. Tá? Então aqui tanto faz deixar em Vulkan ou OpenGL, o que vai mudar realmente é a questão da resolução. Que, diga-se de passagem, está maravilhosa mesmo em uma vez do PSP. Rodando liso. Começou. Bom, é difícil a gente começar a jogar God of War e querer parar, né? É difícil. Então vocês viram aí, pelo menos na minha opinião, tá perfeito, assim, ao que se propõe. Lógico que você nota eu deixei também o áudio no máximo, tá? Eu acho que isso também influencia um pouco.
Dá para você ajustar também a questão de áudio aqui no emulador. Você vem aqui em configurações que você consegue botar de repente o volume um pouco mais baixo, aqui no 6 ou no 7. Isso ajuda também, tá? A ter uma performance melhor do volume e tudo mais, tá? Mas assim, tem um outro travamento bem levinho. Mas cara, a gente tá falando de God of War, é um jogo talvez mais pesado do PSP e ele tá rodando muito bem, tá tranquilo, tá? No PPSPP também rodou, mas eu notei bastante lentidão, bastante engasgo, tá? Não só nessa parte do áudio, quanto na parte de transição lá, quando o Kratos, né, ou Kratos, começa a fazer ali os movimentos com o laço dele, com aquele chicote, seja lá o que for, ele dá umas travadinhas, eu noto realmente uma lentidão, tá? Coisa que no Rocket PSP não aconteceu, tá? Por último, vamos testar aqui o jogo do Dragon Ball. Eu fiz questão de deixar aquela introdução inicial também, porque tem uns shaders, né, que o pessoal fala, umas texturas, bastante coisa ali na cena que acaba afetando a renderização. Então, se fosse questão de travar, dar alguma lentidão, alguma coisa, a gente também ia notar isso, não na cutscene, lá no início do jogo, naquelas falas, naquela parte do navio lá, que os combatentes vão entrando, aquela questão toda lá. Então, de fato, a emulação, pra mim, aqui tá perfeita, não tem o que reclamar, tá bom? Vamos testar aqui, então, Dragon Ball Z. É um jogo... não é pesado, mas tem bastante qualidade gráfica. Eu acho o jogo lindíssimo. Eu nem gosto, me perdoem os fãs, mas eu nem gosto da saga Dragon Ball. Eu acho um jogo para criança, não o jogo em si, o desenho, né? Eu não curto muito, mas a qualidade gráfica realmente é muito bonita e o jogo é muito bonito. Tá? Então vou aumentar aqui um pouquinho. Bom, depois de muita cutscene, muito papo furado ali, começou o jogo aqui. Tem que botar no modo arcade, que tem um modo missão lá que tem muito mangá, muito anime, muito lero-lero, eu não curto muito. Mas o jogo em si, ó, é bem bacaninha. Tem bastante movimento. A grama tá linda, assim, as cores bem vivas, o verde. Tem bastante ação, enfim, vocês estão vendo aí, né? Pra quem já conhece o jogo, me desculpa que eu jogo muito mal mesmo. Mas só pra gente conhecer, só pra ver. Eu tô tentando aprender aqui. Mas, por exemplo, nesse jogo aqui, o Mokut cai como uma luva. Muito bom. Você consegue usar aqui o analógico de maneira bem confortável. De fato, para arcade, um dos controles que eu mais curti jogar foi o Mokut. Mas para o PS, e no caso aqui, óbvio, é PSP. Mas estou dizendo assim, o jogo é de PSP, mas é arcade. Então você tem muitas opções, né, para você fazer movimentos e tal. No caso, por exemplo, do jogo de futebol, eu não curti muito, mas aí vai de cada um, tá? Então, ó, nenhum engasgo, nenhum travamento. Não é um jogo pesadíssimo, é um jogo até de certa forma leve, mas tem um gráfico muito bom e tem bastante movimento, foi como eu falei, bastante ação, e você não vê nenhum travamento. Esse jogo aqui em específico rodou muito bem também no PPSSPP, tá? Mas o PES 2014, que foi aquele de futebol que a gente viu, e o God of War no PPSPP eu tive muito travamento, muito engasgo. Foi daí que surgiu a ideia de buscar uma alternativa. Eu já conhecia o Rocket PSP, já tinha testado ele, só que eu achava que era uma cópia fuleira do PPSPP. Achava, alguém deve ter copiado lá o PPSPP, é a mesma coisa, vou nem perder meu tempo. E não, tá? Foi inspirado, foi usado ali, de fato, a engine, o motor do PPSPP, o código, mas o jogo, o emulador, na verdade, está todo reformulado, tá? Bebe na mesma fonte, bebe a mesma água, melhor dizendo, né? Mas tem ali o toque da galera que desenvolve pro Rocket. Então tem muita melhoria, ficou mais enxuto, muitas opções ali que no PPSPP aparentemente não tem muito uso para a maioria de nós e tem um dispositivo mediano, né? Se você tem aí um Snapdragon 888 da vida, aí um Pocophone top aí X3, F3, você vai rodar isso aqui tranquilamente em qualquer emulador, PSPP, no Rocket, isso aí não vai te incomodar muito, tá? Mas para quem tem um celular um pouco mais modesto em matéria de processamento, de CPU e GPU, faz toda a diferença sim, tá? Faço votos aí que você teste o Rocket PSP, tem hora que é tanto PSP que embola. Testa aí o Rocket que você vai ver que de fato, para dispositivos medianos, aí, dispositivos mais fracos, a performance é mais satisfatória no Rocket do que no PSP, PPSSPP. Vocês entenderam, né? Eu tô jogando aqui e gravando ao mesmo tempo, tem hora que dá uma travada na mente.
tá? Então realmente, como eu tô falando, o jogo é lindo. Esse jogo aqui, se você nunca jogou, eu tinha um preconceito gigante com Dragon Ball, eu achava uma coisa muito infantil, muito bobinha, mas o jogo é lindo, é realmente bem interessante, tá? Tem ali toda essa didática de luta, vocês viram que em momento nenhum travou, o jogo foi fluido, tá? Então basicamente o vídeo era esse, para mostrar, para apresentar para você que talvez não conhecia, ou de repente você já conhecia, mas passava aí pelo mesmo problema que eu via lá na loja, falava, não vou baixar não, porque é a mesma coisa do PSPP, não vai mudar nada e tal, e ficava ali naquela cartilha, só usando PP, SSPP. Lembrando também, uma dica que eu dou para vocês aí, isso vale para qualquer emulador que esteja na Play Store, tá? Tanto o PP, SSPP, o Rocket, o próprio Citra, qualquer emulador, o Aether SX2, que é o de PS2, cara, busque o APK direto no site. Sempre sai no site mais atualizado do que na Play Store. Por quê? Tem muitas teorias. A minha, que eu acho que é a mais plausível, até porque eu desenvolvo algumas coisas também de aplicativos na Play Store, é muito burocrático. Aplicativos bobos, né? Simples, que eu não entendo nada de programação, mas eu uso plataformas, crio e estou sempre subindo algumas coisas lá para Play Store, seja para cliente ou seja para mim mesmo, tá? Então assim, é muito burocrático, eles exigem uma série de documentação, dependendo do aplicativo que você vai subir, tem que ter certificado, tem que ter uma série de coisas, então é um pouco burocrático, às vezes é caro, dependendo, lógico, do que você está subindo para a loja, você tem que pagar algumas coisas lá e tudo, então é meio burocrático. Muitas das vezes esses desenvolvedores, principalmente de aplicativos gratuitos, eles deixam meio que para lá, deixam para atualizar uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá? Diferente lá dos sites dos projetos, que sempre tem as atualizações, vou até ser redundante, mais atuais, né? Então não tem um delay muito grande, tipo, sai uma atualização no mês de junho, já automaticamente vai lá para o site. Se for para a loja, lá para a Play Store, se a atualização saiu em junho, ela talvez vá para a Play Store, sei lá para novembro, dezembro e por aí vai. Isso é para todos? Não. Verifiquem sempre a questão da versão, em que versão que está o aplicativo, o emulador, comparem sempre com a versão do site e vê. Se for a mesma, óbvio, opte por baixar da Play Store, se não, baixa direto do site. Uma outra opção também é você usar o RetroArch, ao invés de você ficar usando emuladores separados, emuladores soltos, use o RetroArch, mas aí vai de aparelho para aparelho por causa da questão da compatibilidade, tá? Mas o RetroArch também usa o mesmo núcleo, o mesmo engine, o mesmo motor do PPSSPP, então não vai mudar muito, talvez você não precise baixar o PPSSPP ou o Rocket por fora, baixa só o RetroArch, que ele consegue emular PSP de boa, tranquilamente, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou longo, porque aqui é o meu método, é a minha forma de produzir vídeos, é mostrando detalhe por detalhe, comentando, batendo de fato um papo com vocês e mostrando. Então, na minha humilde opinião, optem por usar o Rocket PSP se você tiver um dispositivo um pouco mais modesto. Se você tem um telefone top de linha aí, segue usando o PPSSPP, que você não vai sentir nenhuma diferença, tá bom? Vou fazer um vídeo a respeito desse cara aqui que tem me surpreendido demais. Eu tô realmente louco da vida, assim, num bom sentido, a respeito do Lemuroid, tá? Melhorou, tem atualizado, a galera tá enganjada, tá muito bom esse emulador, tá? E aqui tá o nosso querido Classic Boy, já fiz vídeo dele aqui no canal, também tá bastante atualizado, tá trazendo bastante coisa aí, mas o Lemuroid, cara, tá fantástico. Logo, logo, vídeo dele também. Show? Espero que eu tenha ajudado, qualquer coisa deixa aí na descrição, vamos trocar essa ideia, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui!